Não, só pra eu lembrar um pedaço. Aqui, ó. Faz essa força. Pode deixar. Tá no jeito. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe a noite de hoje. A gente estava se preparando, abrindo a casa, se preparando. Como todos puderam constatar, teve uma chuva muito forte. E o Edevanir, nosso irmão de Paraíso, conhecido por ser de Paraíso, ele mora numa fazenda aqui perto de Itabapuã. Então ele enfrenta uma estrada de terra para vir para cá, quando ele vem fazer palestra. Então, em razão do temporal, ele não conseguiu vir, tá? Então ele mandou uma mensagem a todos pedindo desculpas. A gente vai remarcar ele, talvez a Tereza vai tentar remarcar ele já para o mês que vem. E fica a gratidão pelo esforço, porque não é fácil, né? E à noite, difícil dirigir, às vezes você está cansado, né? Às vezes a idade vai chegando, né? A gente fica mais cauteloso. Mas agora o Renê trouxe aqui, vai fazer um sorteio. Um de vocês vai subir aqui para falar um pouquinho de espiritismo. Posso tirar, Renê? Pode tirar. Quem faz aniversário dia... Mentira. E como a gente vem estudando bastante, os grupos de estudo aqui na casa têm dado muitos frutos. O objetivo do espiritismo, como eu disse aqui, não é formar religiosos, é a gente adotar uma postura cristã na vida. A religião é só a cartilha, a roupagem. E os estudos têm nos trazido bons frutos aqui. Pessoas que a gente não conhecia, que estão estudando, que estão se dedicando. Pessoas que vieram de outras religiões ou que não tinham religiões. E a gente está muito feliz, porque você imagina uma casa que ficou fechada por uma pandemia, sem esperança, né, do porvir. A gente está, graças a toda a equipe. Aqui nessa casa todo mundo é importante. E hoje se fez importante a figura do nosso irmão Renê em substituição. Aqui nós somos todos trabalhadores, todos formiguinhas, não cigarras. O cigarro é preguiçoso, né? Que bom, que Deus nos abençoe e que possamos continuar assim. Venham estudar conosco, vamos aprofundar isso. Não basta às vezes só a palestra e o passe, a aguinha, mas todo mundo está no seu tempo e a gente tem que respeitar. A Cruzada está aqui, sempre recebendo a todos com muito amor, e a espiritualidade está nos saudando neste momento, porque todos saíram de suas casas, do seu conforto, e estamos aqui para receber todas as luzes, a compreensão, os ensinamentos necessários. Que Jesus interceda por nós neste momento, que vá acalmando os nossos corações, possamos sentir todo o ambiente da casa com muito amor. Este é o propósito: carregar as baterias aqui e lá fora levar o Evangelho. É o nosso objetivo. Obrigado, Pai de amor, Deus Criador de tudo e de todos, eterno, divino, Pai de grandeza, de amor e de justiça, Pai de perfeição, nosso querido Pai, que nos abraça agora neste momento, que nos envolve, que quer todos os seus filhos felizes, rompendo os obstáculos e as dificuldades rumo à luz, ao seu lado na bem-aventurança. Os Espíritos do Senhor, nós, focos de inteligência, são as virtudes dos céus.
Nós somos um imenso exército que se movimenta, recebendo ordens do Altíssimo, nosso Pai, ordens que nos alavancam para o amor. Estamos espalhados, nós, espíritos, por toda a face da terra como estrelas cadentes. Estrelas cadentes através da luz, da compreensão, da melhora moral, para podermos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, entendendo todas as leis naturais do Criador, que não abandona nenhuma de suas ovelhas. Te damos graças, Senhor, por esse contato, por o chamado ao Espiritismo, que possamos estar consolados, sim, mas aprendermos a trabalhar, não ficarmos parados e fazer o bem que se pode fazer ao alcance de todos nós. Que nesta noite, depois de uma chuva maravilhosa, que vem sanear e limpar a atmosfera, renovar as árvores, o ar, nós te recebemos, Pai, aqui, com os nossos corações abertos. Que o nosso irmão Renê possa estar envolvido em muito amor e conseguir adentrar os nossos corações e possamos estar receptivos às palavras do Espiritismo. Em nome de Deus, de Jesus, iniciamos a primeira parte. Que assim seja. Obrigado. Boa noite. Espero que eu consiga tocar o coração de vocês pelo menos 5% quanto fosse o Deva que estaria aqui, né? Ele acho que todo mundo estava na expectativa para vê-lo, para matar a saudade dele, mas por forças maiores ele não pôde estar aqui. A gente vai tentar juntos, né, construir um pensamento, refletir sobre a mensagem dos Espíritos, refletir sobre os ensinamentos de Kardec e tentar trazer um pouquinho, né, primeiro para a nossa vida, para que depois a gente consiga irradiar os pensamentos de paz, os pensamentos de felicidade, né? Porque a única vida que a gente consegue mudar é a nossa, né? A gente não consegue mudar a vida de ninguém mais, né? Só nós temos o controle do nosso destino e nós talvez só possamos modificar as outras pessoas através do nosso exemplo, né? E eu aprendi com a Teresa, né, que é o nosso grande exemplo aqui, que o trabalho não se pode falar não. Então a gente está de pé e a ordem aqui para sempre quando essa querida casa que nós amamos tanto precisar. Existe uma mensagem, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que também ele está contido nas Bíblias católicas, Evangelhos, que é do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, né, versículos 19, 21, 25 e 34. Mas mais especificamente, o versículo 19 diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquieto pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal, né? O capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o título Buscai e Acharei, né? E todos nós estamos na casa espírita, buscamos, independente da religião que professamos, independente daquele sentido que damos para o Espiritismo, nós buscamos esse ensinamento talvez com a causa primeira de uma conexão com alguma coisa maior, alguma coisa que nós entendemos por Deus, né? Outras pessoas talvez acreditem como uma energia cósmica que governa o universo, mas nós sabemos que essa energia cósmica, esta causa primeira, né, que não teve início e é eterno, que é a inteligência suprema
do universo é o nosso próprio Deus, que nos cria, né? Todo dia cria espíritos, cria matéria no universo, e esse Deus que trabalha insistentemente e olha para nós espíritos, né, na nossa jornada, quando fomos criados através do seu sopro divino e nos colocamos nessa jornada de encarnações, períodos de erraticidade, encarnações novamente e tudo mais, com a única finalidade, né, de um dia nos tornarmos perfeitos, porque Deus nos cria com uma centelha da perfectibilidade, não nos cria perfeitos, e nos dá o livre-arbítrio para que, através do nosso tempo, através do uso da nossa vontade, através do nosso próprio esforço, nós cheguemos um dia, por exemplo, a nos tornarmos como o Mestre Jesus, né? A doutrina espírita não coloca Jesus no patamar de Deus como outras religiões, mas a doutrina espírita nos coloca para nós Jesus como nosso modelo e guia, como espírito que nós temos que olhar para Ele, colocarmos uma meta de sermos igual a Ele e trabalharmos, né, para que a felicidade plena será o dia que formos igual a Jesus, né? Então, se a gente sabe, né, a meta, a gente sabe o ponto final que nós temos que chegar, e a gente sabe que naquele dia vai ser muito bom, a felicidade vai ser plena, eu acho que todo mundo aqui quer, de uma certa forma, acelerar a sua caminhada rumo à evolução, né? E aí Jesus, através do seu Evangelho, né, e esse tema é tão importante, né, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele não é uma cópia fiel, por exemplo, das Bíblias que nós temos em casa, das Bíblias católicas, das Bíblias protestantes e tudo mais. Então ele tem trechos que trazem esse ensinamento da moral do Cristo, e esse ensinamento que está em conformidade com as leis morais que são expostas por Allan Kardec na terceira parte do Livro dos Espíritos. E através desse exemplo que está no Evangelho, o Evangelho acima de tudo, o Evangelho não é uma biografia de Jesus, mas o Evangelho acima de tudo é o exemplo da moral do Cristo, né? Os ensinamentos que Ele nos deixou como exemplo, que é a nossa receitinha de bolo que a gente pode pôr no bolso para que a gente tenha essa aceleração do nosso processo de evolução, essa aceleração rumo à perfectibilidade. E esse tema é tão importante que Allan Kardec reproduz esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e acharei. E aí eu me pergunto, né? Porque quem sou eu, por exemplo, para fazer essa pergunta para vocês, né? Mas eu me pergunto todo dia, quando eu me olho no espelho, o que é que eu estou buscando, né? Será que eu estou fazendo um bom plantio para que eu consiga ter êxito numa boa colheita? Porque quando você fala buscar e acharei, mas você coloca isso dentro do contexto de uma leitura religiosa, de uma leitura filosófica, de uma leitura que engrandece as pessoas, a gente pode estar pensando aqui que vou buscar e achar coisas boas, vou buscar e achar bons espíritos que me protegem, vou buscar e achar a semelhança do Mestre Jesus, eu vou buscar e achar a Deus. Mas não é só isso, né? A gente acha tudo aquilo que a gente busca, né? E tudo aquilo que nós estamos à procura está numa relação de conexão com aquilo que nós pensamos, né? Olha, se principalmente o espírita soubesse da importância do pensamento, nós nos policiaríamos muito mais todos os dias a maneira como nós estamos pensando, né? O pensamento ele é muito importante, a qualidade do pensamento ele é muito importante, porque é através, por exemplo, do pensamento que nós nos conectamos com os nossos espíritos protetores, nós nos conectamos com o nosso anjo guardião, né, que é aquele espírito que recebeu a missão de Deus para olhar por nós, para tentar nos nortear durante essa nossa caminhada rumo à evolução, e através também dos nossos pensamentos que nós nos conectamos com aqueles irmãozinhos que ainda não têm o entendimento da verdade, não têm o entendimento da paz, da felicidade,
e acha que, por exemplo, está nos fazendo mal, quando na verdade este pensamento que esse irmão tem é uma via de mão dupla, né? Então, quando eu quero fazer mal para uma pessoa, seja eu encarnado, seja eu desencarnado, este mal é recíproco, né? Como o bem é recíproco, se você pratica coisas boas, você sente, você tem o sentimento do dever cumprido, você tem o sentimento de paz, de felicidade, o mal também é essa via de mão dupla. Então, o bem com o bem se paga e o mal com o mal se paga. Então, nós emanarmos maus pensamentos, queremos a desgraça de um irmão que foi criado por Deus como nós, na verdade, aquilo ali está sendo refletido para nós mesmos, né? Então veja, o espírita ele tem que se preocupar muito com a qualidade daquilo que ele está pensando, principalmente o espírita, né? Porque nós não temos a desculpa, por exemplo, quando chegarmos diante de um juiz muito impiedoso, que é a nossa consciência, e alegarmos, por exemplo, desconhecimento, porque nós temos esse conhecimento, né? Esse conhecimento é falado em todas as palestras, em todos os grupos de estudos, então nós não temos a desculpa de falar que nós não conhecemos. Tanto é que Kardec diz que a quem muito é dado, a muito também muito será cobrado. E qual que é a maneira mais eficaz, por exemplo, da gente fazer uma busca que seja salutar, fazer uma busca que seja produtiva, que nos engrandeça, e essa busca gere um bom achado, gere um achado importante, um achado que vai nos engrandecer? A maneira mais fácil, né, o atalho mais fácil que nós temos para esta busca incessante, porque todos nós aqui somos pedintes, né? Nós pedimos a toda hora, pedimos para Deus, pedimos para os nossos anjos da guarda, pedimos para aqueles irmãos que estão encarnados, que nós os temos como mais evoluídos do que nós. O atalho para isso é a prece, né? A maneira mais fácil que nós temos de nos conectar com Deus, de nos conectar com todos esses protetores, é através da prece. Só que a prece pela prece, né, a prece com pressa, não faz sentido, né? E aí quando nós falamos na prece com pressa, também não quer dizer que uma prece valorosa ela tenha que durar 1000 Ave Marias, 1000 orações do Pai Nosso. Não, a prece ela pode durar 5 segundos, por exemplo. Só que ela tem também uma condição, né? Uma condição que nós devemos olhar muito bem antes de nós iniciarmos a prece. E essa condição é a vigília, né? Mas qual vigília, né? A vigília dos outros é olhar para ver o que ele está fazendo, não está fazendo uma coisa boa, então vou começar a rezar aqui para... Não, é a vigília dos nossos próprios pensamentos, né? Então, Kardec fala na eficácia da prece. A prece ela só vai ter eficácia quando ela for precedida de uma vigília constante, né? De tomarmos as rédeas dos nossos pensamentos e aí sim, né, com o pensamento, com essas rédeas tomadas, elevarmos o nosso pensamento a Deus e dirigirmos a prece, porque aí, quando nós estamos nesse estado de vigília, a prece ela pode durar 1 segundo, né? Ela basta aquela conexão com o nosso anjo da guarda, com os nossos protetores, que pronto, você já foi intuído, você já recebeu aquilo que você está procurando. Agora, qual que é o problema, né? O nosso grande problema, né? Pelo menos o meu, né? Nós não temos o hábito de fazer preces, né? De viver no estado de preces. O estado de graça, o ideal é que nós não mais façamos prece, mas nós vivamos nesse estado de prece. A nossa vida seja uma prece, a nossa vida seja um exemplo a serviço do bem, um exemplo a serviço da caridade, né? Nosso problema é que a gente só faz prece quando o problema se depara na nossa frente, a gente fica desesperado e, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me ajuda, por que meu anjo da guarda não está ajudando? Porque eu vou na cruzada, eu ajudo, eu levo não sei o quê, e eu faço isso, eu faço aquilo tal,
e só está vindo coisa ruim para mim, né? Aí não adianta nada, né? Porque aquela prece ela foi somente da boca para fora, né? E essa condição que é a vigília dos nossos pensamentos, essa condição que é tomarmos as rédeas daquilo que estamos pensando, ela faz com que a prece não mais saia da nossa boca, das nossas cordas vocais, mas ela saia do fundo do nosso coração, né? Nós sabemos que a sede é o pensamento, mas quando nós falamos que uma prece está saindo do fundo do nosso coração, é porque para nós, né, no nosso degrau, né, naquele degrau que todos nós estamos mais ou menos aqui no mesmo degrau, né, alguns 1 ou 2 para cima, outro 2 para baixo, mas mais ou menos no mesmo andar da escala evolutiva, nós temos esse sentido, né, que o sentimento ele vem de dentro do coração. Então, quando nós vigiarmos, né, primeiro e depois orarmos, aí essa prece passa a sair de dentro do nosso coração. E aí, gente, é assim, ó, é unânime o relato da codificação, o relato de espíritos, o relato de tudo. Quando você tem essa conexão, você consegue se conectar, né, através daquela centelha mais primitiva que nós temos da criação de Deus. O Espírito que você está rogando, que você está pedindo ajuda, ele pode estar em qualquer lugar do universo, que como um estalo de dedos, automaticamente ele já se liga com você, ele já faz uma conexão de pensamento, e aí você abre canal para que esse Espírito possa te ajudar, canal para que esse protetor, esse guardião, comece a te intuir bons pensamentos, né? Nós sabemos, né, o livro dos Espíritos nos ensina que o anjo guardião é uma lei natural, né? O nosso anjo guardião ele não está junto conosco porque ele nos achou bonitinho. Ele está junto conosco por uma imposição de Deus, por um ordenamento de Deus, né? Como ferramenta da sua evolução, como também da nossa. Então, ele não cessa a proteção por nós. O que acontece? Muitas vezes nós criamos uma barreira de impedimento para que essa conexão ocorra, porque ele vai estar falando, principalmente nos momentos mais difíceis que nós temos na nossa vida, o nosso anjo guardião fica quase que diuturnamente do nosso lado intuindo. É que a gente se fecha para essa conexão com esse espírito tão elevado que está nos conduzindo, né? E a gente começa a abrir conexão, por exemplo, para espíritos que estão pensando como a gente. Então, se eu estou com um problema muito sério, eu começo a ter pensamentos pensamentos deletérios, pensamentos carregados de rancor, né? Eu não vou abrir conexão, por exemplo, com o meu anjo guardião. Eu vou abrir conexão com irmãozinhos que estão naquela mesma vibração, naquela mesma faixa de vibração de pensamento. E aí é onde nós começamos a ver os problemas. Pessoas, por conta de problemas, o cérebro é a máquina, né? A CPU da nossa vida. Então, tudo aquilo que a gente pensa, aquilo é revertido para os nossos órgãos, para o nosso corpo físico, e aí a gente começa a ficar doente, a gente começa a entrar em depressão e tudo mais, né? Até a gente voltar, até a gente limpar esse campo de pensamento que nós temos e conseguirmos novamente abrirmos conexão para esses espíritos tão evoluídos, né, tão próximos já daquilo que é Jesus, né, que está à nossa disposição. Olha que bonito. Está à nossa disposição e não custa nada, né? Muitas vezes a gente vai atrás aí de ideias mirabolantes, paga, por exemplo, para se consultar com outro espírito, sendo que nós temos um muito mais elevado que aquele e a gente não precisa pagar nada para ele, né? Então basta que nós confiemos nesta promessa de Deus, né? Confiemos nesta ordem de Deus que foi dada e a gente passe a criar essa condição para que Ele consiga agir sobre nós, né? A gente consiga escutar aquilo que Ele está falando, né? A gente não precisa se consultar com ninguém, né? Nós precisamos nos consultar com os médicos aqui do mundo físico quando nós estamos doentes, mas em matéria
em matéria espiritual, nós temos ali um nosso personal guardião que pode ficar 24 horas do nosso lado, não vai nos cobrar nada por isso e também não vai nos cobrar resultados do nosso trabalho, né? É o melhor chefe que nós temos na nossa existência, certo? E aí, tomados por esse sentimento de vigília, né, por esse pensamento elevado a Deus, né, toda vez que a gente vai a uma casa espírita, né, que se começa um trabalho de estudo, uma palestra, né, sempre o dirigente, quando vai abrir os trabalhos, ele fala assim, ó, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? Então, quando a gente consegue elevar esse pensamento, né, obviamente a gente não vai conseguir, né, fazer esse exercício de elevar, né, na nossa pequenez, a gente querer que esse pensamento chegue, né, no pensamento de Deus. Mas a gente consegue chegar até o mais longe que a gente pode, né? Então, quando a gente consegue manter esse estado, né, esse estado de prece, a gente deixa de fazer prece e começa a viver um estado de prece, aí vem o final do capítulo 25 aqui, que é a respeito da eficácia da prece, né? Então Kardec fala, por exemplo, que existem orações, existem preces que a gente pode fazer, que se forem feitas do fundo do coração e com a vigília necessária, elas são atendidas na hora, né? Alguém sabe qual que é? Por exemplo, sonhar com 6 números para jogar na Mega Sena sábado e ficar rico. Você pode pedir, é lícito, né? É óbvio que não, né? Infelizmente, a doutrina espírita ela é muito consoladora, né? Ela é muito bonita. Se a gente conseguir viver 1% daquilo que é a doutrina espírita, a gente vai sair daqui muito melhor e talvez a gente volte, né, muito melhor ainda, né? Mas Kardec foi muito chato, né? Por quê? Porque Kardec jogou para nós a responsabilidade, né? Então veja, nós deixamos, né, nós fomos acostumados por encarnações e encarnações, né? Vejam, a doutrina espírita tem 160 anos, né? 170 anos mais ou menos, né? Então talvez aqui nós estamos sendo espíritas pela primeira encarnação, ou talvez nós estávamos encarnados quando Kardec, né? A gente não sabe, né, como foi. Mas assim, se não é a primeira, talvez é a segunda encarnação como espírita. Então nós fomos acostumados, né? Está arraigado, né, no nosso subconsciente, né? Está gravado lá no nosso espírito, né, aquela ideia de heteronomia que nós fomos criados durante vidas e vidas e vidas das religiões tradicionais, né? E isso não é uma crítica para essas religiões, né? Porque nós também estávamos lá, né? Muitas vezes nós fomos sacerdotes, fomos pastores e tudo mais. Então nós também ajudamos, né? Enquanto reencarnacionistas, a gente tem que também fazer essa meia-culpa. Então nós ajudamos, né, a cristalizar na mente dos espíritos que habitam este planeta, né, essa ideia, por exemplo, que Deus vai resolver meu problema, né? E aí a gente criou para com Deus essa relação de heteronomia, né? E essa relação de heteronomia criou para com Deus uma relação de castigo e recompensa. Então, ou seja, se eu me submeter a uma lei que alguma autoridade religiosa está falando, Deus vai me recompensar. Se eu não me submeter, se eu for subversivo a essa lei, se eu não falar o que o palestrante está falando, Deus vai me punir, né? E aí, o chato do Allan Kardec veio e falou assim, não tem nada disso, né? A ideia para com Deus, né, nós não temos uma ideia de heteronomia para com Deus, né? Deus não é um juiz impiedoso que está olhando para nós todo dia, vendo aquilo que nós estamos fazendo, para que Ele possa, através do seu julgamento, nos mandar um castigo, caso nós não nos submetamos àquilo que os homens falam que é a lei de Deus, ou Ele vai mandar para nós recompensas, caso nós fomos adeptos à teoria da fé cega e da obediência passiva, né? Então Kardec vai dizer para nós que essa relação que nós temos para com Deus, né, para com os espíritos e para com nós mesmos, é uma relação de autonomia, né? A grande novidade que o Espiritismo trouxe para a humanidade é a ideia da autonomia moral, né? Então veja, Deus não está lá olhando para nós, nos vigiando, né? Esse juiz impiedoso, né, que fica diariamente nos julgando, somos nós mesmos, né? É a nossa própria consciência, né? É a nossa própria consciência que é a juíza dos nossos atos. Então,
nós ainda somos, né? Eu pelo menos eu sou assim, né? Eu trago muito dessa criação em outras religiões, que inclusive eu tive nessa encarnação, para hoje. Então muitas vezes eu me deparo com Deus, com algum problema, eu olho para Deus e faço uma prece lá, rezo um Pai Nosso e falo assim: amigão, resolve aí que o problema é teu. E o problema não é dele, o problema é nosso. Porque muitas vezes aquele problema que nós estamos passando, que chega na nossa frente naquele momento, né, é um problema que está ali para que sirva para nós como instrumento de evolução. Os problemas, né, as dificuldades que a vida nos impõe, não são castigos de Deus. As dificuldades que a vida nos impõe são pérolas que Deus coloca no nosso caminho, para que através da boa lida com aqueles problemas, a gente consiga sair daqui um pouco melhor. Porque o que é um problema que a gente passa por uma semana numa encarnação? O que é um problema que a gente passa em um mês em uma encarnação? O que é um problema que a gente passa em um ano em uma encarnação? O que é um problema que a gente passa por uma encarnação inteira, sendo que nós temos a eternidade, né? O quanto tempo será que dura essa eternidade? Para sempre, né? Então veja, nós olhamos para trás, né? Nós não sabemos, né, quantos milhões, quantos mil, quantas centenas de anos nós estamos, né, nessa labuta da vida humana. Só que a gente olha para frente e é como se a gente estivesse numa estrada muito grande que a gente não consegue ver o fim, né? Porque essa estrada que nós olhamos para frente é uma estrada infinita, né? É uma estrada que nunca vai ter fim, né? Que vai chegar um dia que todos esses problemas que são colocados, todas essas dificuldades, todas essas pérolas que Deus proporciona para a nossa vida como ferramenta de evolução, elas não vão mais ser necessárias. Porque nós conseguimos, olhando para o passado, nós conseguimos passar com glórias por essas provas, né? E só resta para nós a felicidade, porque nós já vamos ter chegado no máximo grau de moral que nós podemos chegar, nós vamos ter chegado no máximo grau de conhecimento que nós vamos ter chegar, e aí só a felicidade tem pela frente, né? Aí a gente vai poder ficar a eternidade inteira sentado em cima de uma nuvem tocando harpa. Vai ser legal, né? Então veja, o que é lícito nós pedirmos nas preces, né? Quando Kardec fala da eficácia da prece. O que a gente pode pedir aqui, quem tiver com problema, pode pedir e Deus vai atender na hora, o anjo da guarda vai atender na hora, desde que seja uma prece com vigília e com pensamento elevado, né? Por exemplo, a paciência. A paciência você pode pedir a qualquer momento que Deus vai te dar, né? Por exemplo, a resiliência, né? E quando nós falamos resiliência, é uma palavra que está na moda hoje, né? Os coaches aí falam toda hora de resiliência. Mas a resiliência ela não pode ser entendida, né, como, por exemplo, você olhar para um problema e falar, não, eu vou sofrer bem sofrido, porque aí depois que eu sofrer todo o meu sofrimento, eu não preciso mais sofrer. Não, a resiliência é você encarar aquele problema, né? A dor, ela sempre, a dor ela é necessária. Aquilo que a gente faz com a dor é problema nosso. Então, se eu decido, através de alguma coisa que me acomete com uma dor, eu olho e transformo aquilo num sofrimento, eu não vou estar passando com resiliência. Agora, se eu luto diariamente com aquele problema, seja aquele problema um problema de saúde, seja aquele problema uma má inclinação que nós temos, eu não consigo, eu faço muito mal, então eu luto todo dia, eu luto diariamente com aquele problema que eu tenho, né? Isso é resiliência, né? Porque ser resiliente, né? Ter o pensamento elevado a Deus, né? Se conectar com o seu anjo da guarda, não significa que nós não vamos errar ainda no dia seguinte. Não, significa que a gente vai errar e vai ter muito erro, mas significa que a gente vai ser persistente, a gente vai olhar para o dia anterior
observar os erros que nós tivemos e procurar não cometê-los mais, né? Porque esse é o bom espírito, né? O bom espírito não é o bonzinho, não é aquele que não faz mal para ninguém, né? O bom espírito é aquele que luta diariamente para vencer as suas más inclinações, né? E esse é um dos grandes ensinamentos, né? Esse é um dos grandes consolos da doutrina espírita, né? Porque o reino de Deus, né? O reino dos céus, que a gente sabe que esses céus, né, não existem, né? Ele é das pessoas que lutam contra essas más inclinações, né? Ele não é só dos bonzinhos. Então a gente não mais precisa ter medo da dor eterna através do inferno e tudo mais. Então, quando Kardec fala na eficácia da prece, aquilo que a gente pode pedir, né, que os nossos guardiões vão atender na hora, é acima de tudo a coragem para poder lidar com os problemas, né? E aí é o nosso problema, né? Porque a gente sempre olha para o nosso problema e acha que a nossa dor é mais doída do que a dor do outro, né? E a gente não sabe, nós não estamos no corpo de ninguém para saber o tanto que dói no outro e o tanto que dói na gente, né? Então que a gente possa manter essa conexão, né, divina, esses pensamentos elevados, viver nesse estado de prece, nesse estado de vigília, né? A gente não vai conseguir, ó, claro que não vai, né? Vai ter momentos no dia, quase que toda hora, que a gente vai cruzar o sinal na nossa frente, a gente vai abrir o vidro do carro e vai xingar quem está do lado, né? Mas que a gente consiga, acima de tudo, né, que a gente consiga olhar para esses atos que nós estamos cometendo e ter autocrítica. Então, nós não vamos conseguir não errar todos os dias, mas que toda vez que a gente consiga errar, a gente consiga olhar para nós mesmos diante do espelho e ter autocrítica, ter a consciência daquele ato que nós cometemos, para que a gente talvez não cometa mais, né? Para que a gente tenha força, para que aquilo gere um interruptor no nosso pensamento, que quando você for falar, você engula, né? Respira fundo, né? Dá uma voltinha, tudo mais. E aí, assim, o exercício de respiração, ele é um calmante muito importante, certo? Para a gente finalizar, eu gostaria rapidinho de falar para vocês, né, que é um assunto muito espinhoso, né? É um tabu que muitas vezes a gente acaba não dando importância, e a gente só vai dar importância quando isso acontece, né? O mês de setembro, né, no Brasil, não sei se no mundo, mas especialmente no Brasil, né, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, eles fazem a campanha do Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio, né? Então, quando a gente vai falar de suicídio, né, eu acho que numa casa espírita, a gente não tem que falar, por exemplo, nas consequências do suicida, porque isso está disponível para nós em livro. Tem um monte de livro espírita, no livro Céu e Inferno, tem um monte de livro que a gente pode abrir e ver o que acontece. Mas, acima de tudo, a gente tem que olhar o suicida ou a pessoa que tenha a inclinação ao suicídio como um irmão, como um espírito está precisando de ajuda, né? Então, jamais, né, o tratamento para um espírito desses deve ser somente na casa espírita, né? Mas ele deve principalmente começar num consultório médico, né? Nós sabemos, por exemplo, que os tratamentos psiquiátricos, aliados, por exemplo, com tratamentos de fluidoterapia, com tratamentos de prece e tudo mais, né? Isso não sou eu que estou falando, isso é a própria medicina que já prova. A gente sabe que essa conexão que nós temos com alguma coisa maior do que nós, ela auxilia nesses tratamentos, ela melhora a eficácia dos remédios e tudo mais, né? Então, jamais, caso vocês conheçam alguém, tenham alguém na família, tenham algum amigo que está passando, e a pessoa fala, eu fui no centro e me senti bem lá, não. Primeiramente, o tratamento tem que ser através da medicina,
E se puder complementar, não só numa casa espírita, mas numa igreja, num templo, tudo mais, né? Aquilo que traga bem-estar e, acima de tudo, aquilo que a pessoa acredite, né? Aquilo que ela tenha fé e tudo mais, porque ela vai ser auxiliada. O que nós espíritas podemos fazer para o auxílio desses irmãos é também a prece, né? É fazer prece, por exemplo, para aquele irmão e também fazer preces por todos aqueles irmãozinhos que estão acompanhando esse irmão. Porque a gente sabe, né, e isso é uma estatística que nós temos condição de perceber através da pesquisa espírita, nós sabemos que, talvez se não for na totalidade, mas é num percentual muito alto, né, que o suicídio, ele quase sempre está associado a um processo obsessivo, né? Então, quase sempre uma pessoa que se suicida, ela também está se suicidando por conta de um processo obsessivo de um irmãozinho que está provocando aí. Só que aí que está o problema, né? Nós sabemos que todo processo obsessivo, né, e todo ato que você comete por conta da obsessão, o chato do Kardec falou que a responsabilidade é nossa, né? Acima de tudo é nossa, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos condição, Deus colocou dentro de nós as condições de tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. Então nós temos também a condição dentro de nós de não nos deixarmos ser influenciados, por exemplo, por esses irmãos. Então nós, enquanto espíritas, né, nós temos o dever, né, e isso é um ato de caridade, porque você está dirigindo uma prece, você está fazendo vibrações e bons pensamentos, por exemplo, para alguém que você não conheça, né, e tirando aquele irmãozinho, por exemplo, de um patamar, de um espírito feio e tudo mais, né, porque lá nas igrejas a gente tinha medo do demônio, aqui dentro do centro espírita a gente tem medo do obsessor, né? E não, na verdade o obsessor é um espírito como nós, e muitas vezes nós somos ou já fomos, por exemplo, os obsessores de tanto mais. Então este é um tabu, né? A questão do suicídio é um tabu que as famílias têm que conversar, né? Principalmente quando você tem familiares e amigos e tudo mais que passam por esse processo, que as pessoas precisam de ajuda, e a casa espírita, acima de tudo, né, as casas espíritas, elas são pronto-socorros, né? Então nós temos aqui a pessoa, por mais que ela venha aqui, ela não passe pelo atendimento fraterno e tudo mais, mas que ela sente lá no cantinho e fique recolhida ali, fazendo prece e tal, ela já está sendo ajudada, né? A gente não tem noção de quantos bons espíritos estão aqui agindo sobre todo mundo, né? Se nós estamos, sei lá, aqui em 60, 100 pessoas, tem uma infinidade de irmãos que estão aqui ajudando a todos os pedidos que nós estamos fazendo durante a nossa estadia na casa espírita. Então, quebremos esse tabu, vamos conversar sobre isso, porque quando você fica sabendo, a pessoa tentou se suicidar, fala, é besteira, a pessoa tentou se suicidar, tomou uma cartela de remédio. Não, se ela quisesse suicidar, ela se dava um tiro na cabeça. E aí você só vai ver que aquela pessoa não estava falando, não estava com lorota, né? Estava falando a verdade, quando ela foi lá e realmente chegou às vias de fato e cometeu. E nós, enquanto não querendo nos meter, por exemplo, no campo profissional de um psiquiatra, de um neurologista e tudo mais, né, a gente pode ajudar muito, né, mantendo os nossos pensamentos elevados e dirigindo preces verdadeiras, preces caridosas para esses irmãos, porque isso vai ajudar muito. Então que a gente divulgue, né, a gente possa divulgar e ajudar cada vez mais o Setembro Amarelo, porque a estatística é muito temerária. Nós começamos a falar aqui, o Daniel começou a falar 8 horas em ponto, agora são 8 horas e 45. Então, da hora que o Daniel deu boa noite e até esse momento, no mundo, 67 pessoas se suicidaram, né? Isso é muita coisa. Então, 67 espíritos encarnados, né, voltaram para a pátria espiritual, talvez deixando provas, deixando
missões que ainda tinham que cumprir pela via do suicídio, né? E aí nós sabemos de fato as consequências que esse ato devolve para aquele que o cometeu. Então vamos quebrar esse tabu, vamos dar valor ao mês de setembro, ao CVV, que é uma entidade muito séria, sem fins lucrativos, nada, que faz um trabalho muito importante, e que a gente possa, porque nós temos a obrigação, né? Porque como eu falei, a nós está sendo dado muito, né? Então, como nós estamos recebendo muito, nós também vamos ser muito cobrados, e com razão, né? Porque a falha, ela só é aliviada quando você não tem o entendimento, né? Então, para que a nossa falha se torne um problema aí para ser resolvido, é necessário que haja o entendimento daquele ato falho que nós estamos cometendo. Muito obrigado a todos, obrigado pela paciência. E não foi tão ruim assim porque deu uma chuvinha, né? Então pelo menos ficou mais fresco, vocês não tiverem que ficar me escutando no calor. Me comportei bem. Você é luz, né? Luz divina. Falar que o número do CVV é 188. É 188. Ah, do... O CVV ele tem um serviço, né, que quem, por exemplo, às vezes tem vergonha e tudo mais, você disca 188, vai ter uma pessoa lá do outro lado da linha que está preparada, um voluntário que está preparado, recebeu o treinamento para escutar e tentar te ajudar nos seus problemas, tá? Então divulguem, vamos divulgar esse número. É isso aí, pessoal. Vamos buscando conhecimento, né? Porque o conhecimento vai nos libertando e fazendo a gente sofrer menos com todos os problemas que na verdade são os degraus para nos desenvolvermos. Vou pedir aos passistas para se dirigirem à sala de paz. E que possamos nos concentrar nas nossas preces, nas nossas orações. Como disse o René, não tem prece fraca, não tem oração fraca. Todos nós somos atendidos se merecemos, e se merecemos quando a gente ora, a espiritualidade complementa esta força da prece, impulsiona a oração até o Pai, tá? Então não fiquem com essa falsa ideia, eu vou tomar um passe com o passista que ele é mais potente, com o passista que é mais fraco. Não existe isso. Se você merece receber, a espiritualidade complementa o que você precisa. Se você não sabe orar com as palavras bonitas, mas é do coração, a espiritualidade vai complementar e você vai receber. Como disse o René, buscando e achando. A busca nossa é pela santificação, é pelo aperfeiçoamento. Para buscar e achar, em busca, achando as virtudes, aquilo que é invisível aos olhos, e não o mundo material cheio de problemas que às vezes prendemos muita atenção. Meus irmãos, possamos, através dos ensinamentos de hoje, receber toda a luz divina necessária, aquilo que a gente busca, o esclarecimento daquele que quer saber mais, o conforto daquele que sofre e não entende porque sofre,
que possamos superar as nossas perdas quando passamos a entender que Deus é amor e que ajuda seus filhos no processo de educação, no processo de reencarnação. Ajuda-te que o céu te ajudará. É nos ajudando, é nos fortalecendo, é buscando o conhecimento, indo ao encontro de Jesus Cristo, que nós vamos nos ajudando. E os nossos irmãos, as virtudes, os nossos anjos, os céus vão nos ajudando pouco a pouco. Quando a gente se ajuda, Jesus intercede junto a nós e pede ao Pai, com a sua misericórdia, com a sua piedade, que nos fortaleça de fé, nos fortaleça de esperança de dias de luz. Que possamos ter a compreensão que a vida é curta, talvez não vai ser tudo hoje, tudo nesta encarnação, mas que possamos sair melhor desta vida do que chegamos. Que a espiritualidade de luz nos envolva e possamos lá fora adotar uma conduta cristã, o exemplo do Messias, como um guia seguro a seguirmos e nos perguntarmos: se fosse Jesus, o que faria? Quero fazer igual a ti, mestre querido. Quero aprender a perdoar. Quero aprender a sorrir e olhar a vida com gratidão. Quero aprender que devo parar de cobiçar a vida do outro, ou na vingança, deixar de lado a fofoca, a maledicência, e que o amor e a luz tome conta das nossas vidas, complemente o nosso eu, o nosso ser, e ao desencarnarmos para a vida verdadeira, possamos não nos envergonhar e te abraçar e sentar ao seu lado, sentir o seu amor, o seu olhar de carinho pelos seus filhos, nós, centelhas divinas, irmãos semelhantes. Que a paz esteja com todos e possamos receber agora o complemento através dos passes, com tudo que aprendemos hoje, ficando em silêncio. Que assim seja. Tem fichinha branca para tomar o passe, pode vir. Não, ninguém? Vou pedir que as duas primeiras fileiras se posicionem. A ficha branca é o P3. Várias coisas. A pandemia acho que deu Traco de ficha na cidade. Outra observação: as pessoas que receberam fichinha marrom vão ficar pro final, tá? Pode sentar aqui e ficar pro final.